tinha feito a mala para meu marido sair de casa. Tinha descoberto uma traição dele. Como era a segunda vez, que a primeira vez foi há 10 anos atrás, então nessa segunda não tinha conversa, como deixei muito claro da última vez. E me separar e pronto. Graças a Marisa Mourinho. E desde então a gente tem feito a restauração. Hoje nós estamos bem. Realmente ele não chegou a sair de casa. Percebia um distanciamento muito grande entre eu e meu marido, a dificuldade da gente entender um ou outro, olhar para a mesma direção. Ele tinha acabado de sair de casa, retornou porque ele me pediu mais uma chance. Foi quando eu conheci a Marisa Mourinho, no momento que eu estava muito mal, meu marido novamente manifestando a intenção de sair de casa e havia ocorrido traição. Hoje eu ainda trabalho pela restauração completa do meu casamento, mas eu vejo força, repertório para conversar com ele e ter posicionamentos corretos. Consigo tirar o medo da minha relação, o medo do divórcio e vencer e conseguir me posicionar. E hoje estamos juntos, buscando a cada dia melhorar nosso relacionamento. Meu casamento estava indo água abaixo, eu era muito insegura, muito ciumenta, estava em processo de separação e tudo, mas eu resolvi ser uma pessoa melhor. Estou aqui, muito feliz, com um casamento perfeito. Olá, aqui é a psicóloga Marisa Mourinho, seja bem-vinda à nossa segunda aula. Nessa semana eu estou te mostrando o passo a passo que você precisa para salvar seu casamento e evitar uma separação, independente se o seu casamento está em crise ou se ele está por um fio. Eu estou te mostrando o exato caminho que você precisa seguir para resolver problemas como desgaste na relação, marido que acabou ficando distante ao longo do tempo, traição, independentemente se foi você ou ele quem cometeu esse erro, brigas, falta de confiança e até mesmo falta de intimidade sexual dentro do casamento que acabam acontecendo após alguns anos de convivência. Na aula passada, na aula 1, eu te mostrei os 5 maiores erros que você está cometendo ao tentar salvar o seu casamento e evitar uma separação. Eu expliquei em detalhes os erros que você pode estar cometendo agora, talvez até de forma inconsciente, mas que estão te impedindo de ter um casamento com parceria, com diálogo, com companheirismo com seu marido, ou seja, um casamento feliz. E se você ainda não assistiu a aula 1, eu recomendo que você pare esse vídeo agora, vá lá, assista a aula 1 para você entender perfeitamente o que eu vou te falar na aula 2, essa aula agora. Então, por mais que seja tentador continuar aqui, siga essa minha recomendação e assista primeiro a aula 1, caso não tenha assistido ainda, tá bom? E antes de começar a aula de hoje, eu quero agradecer todos os comentários que eu recebi das mulheres que assistiram à primeira aula. Eu fiz o possível para responder cada uma delas e o mais legal não é só ver a quantidade de comentários ou a quantidade de visualizações da aula 1, que foi surpreendente nessa semana, mas sim ver a criação, o nascimento de uma imensa comunidade de mulheres que foram corajosas, que deram o primeiro passo, que estão aqui aprendendo como restaurar o casamento, reconstruir sua família, evitar um divórcio, como o caso da Sueli, que descobriu que o marido conversava com outra pessoa e precisou se posicionar da maneira correta para salvar o casamento dela. Veja só. Eu descobri, apareceu assim na minha frente, assim, né? Conversas muito íntimas, né? Com uma outra pessoa, no danadinho ali do WhatsApp, né? Foi muito sem querer, eu não procurei, eu não fucei, eu estava ajudando ele a fazer um trabalho e eu vi, entendeu? Daí em diante, eu fiquei muito decepcionada. Fiquei muito decepcionada, conversei com ele, não tem nada, é só conversinha. Eu falei, mas esse tipo de conversa, né? Aí fui cutucando, porque a primeira coisa que você faz é cutucar, né? Tá. Ele me contou que conversava com essa pessoa há 10 anos. Há 10 anos, né? Eu falei assim, 10 anos, vai me dizer que você não teve nada com essa pessoa? Não tive, porque era uma linha que eu tinha colocado que eu não ultrapassaria. Que enquanto eu não ultrapassasse essa linha, eu não estaria te traindo. Peguei uma mochilinha, pus umas roupinhas aí para casa da minha irmã. Fiquei uns dias lá, refletindo, sabe? Refletindo. E quando eu fiz isso, ele ficou apavorado. Ele falou assim, você vai voltar, né?
você vai voltar, né? Fala que você volta, fala que você pode. Eu falei, não sei, eu preciso pensar. Porque eu saí com a intenção de ir embora mesmo. Aí depois, passados uns dias, eu voltei e nós tivemos uma conversa. Foi uma conversa séria, né? Me posicionei. Eu falei, olha, você quer que eu fique? Você quer realmente que eu fique? Eu falei assim, eu vou ficar. Mas a partir de agora você vai procurar ajuda. Se você tem esse problema aí, que você não sabe o que acontece com você, que você não sabe, porque você sabe que é errado. Ele, não, eu sabia, você não sabe o quanto eu sofri. Né? Por isso que não tinha diálogo, né? Eu falei assim, eu não estou te perdoando. Eu falei assim, eu quero ver daqui pra frente. Eu falei, eu estou aqui, mas eu não te perdoei. Porque isso que você fez, o casamento inteirinho, seduzindo outras mulheres, e uma que tem mais tempo que eu ainda, você continuou falando com ela, se oferecendo para ela, né? Falei, isso não se faz. Eu me senti traída, humilhada, sabe? Decepcionada demais, sabe? E então a gente vai resolver. Não, eu vou fazer tal, porque eu não quero que você vá embora, de jeito nenhum. Então, ficou nesse acordo. Eu não via o meu marido. Eu não enxergava ele como ele é, sabe? E eu comecei a enxergar, sabe? Eu comecei a ver, olhem, enxerguem o seu marido. Como ele realmente é, né? Que ele não é aquela página em branco quando casa. Entre eu e ele, a gente tira sempre um tempinho para conversar sobre a gente, sabe? Coisa que a gente não fazia. Se eu tivesse esse conhecimento há 30 anos atrás, quando eu conheci o meu marido, sabe? Hoje a gente estaria num outro nível, a gente não estaria se reconectando, a gente estaria usufruindo, né, de um casamento muito melhor. E na aula de hoje eu vou te mostrar mais casos reais de mulheres que conseguiram salvar seus casamentos e também você vai conhecer de perto qual é o método que elas estão seguindo para conseguir esses resultados. É realmente muito triste ver casais se separando por não conseguirem encontrar uma boa solução para uma crise. E como você já sabe, o desgaste na relação, o distanciamento entre o casal, a falta de confiança, falta de carinho, falta de respeito, mentiras, traições, acabam levando a separações muito dolorosas, consequências que podem durar anos e mais anos, cicatrizes que podem talvez nunca se curarem. E para que isso não aconteça, as mudanças elas têm que começar de algum lugar. E em 90% dos casos, quando um casamento é salvo e uma separação é evitada, nós sabemos sim que a solução começou com uma mulher. O primeiro passo foi dado pela mulher. Mas a verdade é que se você não souber se posicionar da maneira correta, o casamento pode sim acabar. Mas se você souber se posicionar, o casamento pode dar certo e você vai poder ter uma família unida e feliz do jeito que você sonhou e do jeito que você merece. Como é o caso agora da Iana, que conta que o casamento dela estava por um fio e veja só o final dessa história, que reviravolta. Meu marido disse que ia sair de casa. Aparentemente a gente estava bem, aparentemente não tinha problema nenhum, mas ele resolveu sair de casa. E eu vi que os movimentos dele foi mudando. Ele arrumou outra pessoa, ele falou com ela que ia morar com ela. E decidido. Só que quanto mais ele via que eu estava bem, eu vi que ele estava mostrando um movimento que queria voltar. Aí um dia eu falei assim, não, vou ouvir o que aquela mulher tem para falar, né? O que a psicóloga tem para falar. Peguei o desafio. No primeiro dia do desafio, o Davi já tinha voltado para dentro de casa. Falei assim, agora é ficar firme. Porque não é só casamento. Eu sinto que eu preciso de cura. E por mais que eu entrei pensando no casamento, eu acho que o casamento vai ser consequência da cura. E eu descobri que a maior parte dos meus problemas não era o casamento. Eram duas crianças juntas. Ele birrento de um lado e eu birrenta do outro.
Eu queria que ele fosse meu pai e ele queria que eu fosse a mãe dele. Eu decidi, falei assim, então já que é para dar certo, vamos fazer dar certo. Para mim o que mudou foi no relacionamento dentro de casa, meu relacionamento com meus filhos, com a Luísa. E na minha vida pessoal também mudou demais, porque eu não tenho mais aquela cobrança que eu tinha, aquele peso nos ombros. E no início do relacionamento eu tinha muito peso. Ela colocava muito peso sobre cima de mim. Agora não, agora eu tô muito mais leve. Cobrava tudo, né? Cobrava tudo, é. Agora não, tô muito mais leve, muito mais tranquilo. E o amor, você sabe, mudou demais também dentro de casa. Meu amor com ela, o modo de eu tratar ela. Entendeu? Independente do que o passado, no passado mesmo, agora é daqui, bola pra frente. Fazer uma nova história junto. Foi ótimo ter voltado pra casa, ter largado isso tudo, fiquei muito mais leve. Entendeu? Como se dizer, é muito sem palavras, né? Eu só não quero que você pense que é fácil, porque não é. Por isso que eu tô aqui para te ajudar. Se fosse fácil, bastava a gente querer o casamento feliz e plim, de repente, tudo ali na nossa frente já estaria tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Indo direto ao ponto, eu posso te garantir que o que é difícil dentro do casamento é ter que conviver com todas as bagagens que foram levadas para o casamento, tanto as suas quanto as dele, e não saber se posicionar quando essas diferenças, por causa dessas bagagens, começam a aparecer no dia a dia. Saber lidar com o fato de o outro ter recebido uma criação diferente, isso não é fácil. Também não é fácil lidar com as manias que ele traz e que não casam com as suas manias. Nem sempre é fácil conviver com o fato de ele estar com o coração machucado ou fechado por causa de traumas lá da história passada dele. Muitas vezes, o que está dando errado hoje no seu relacionamento não é exclusivamente sua culpa ou exclusivamente culpa do seu marido. Existe uma série de fatores que vão influenciando a forma como nós estamos vivendo hoje, inclusive a forma como nós estamos levando o nosso casamento. Por exemplo, a influência dos casamentos das pessoas da nossa família e das pessoas da família do nosso marido. Mas a maioria das pessoas não levam em conta esses fatores, acabam interpretando a situação de uma forma errada. Você acha que o que falta é amor por parte do seu parceiro. Você acha que depois de tantas turbulências que vocês dois passaram, nunca mais você vai conseguir admirá-lo, ou ele não vai conseguir te admirar, ou você acha que nunca mais vai conseguir desejá-lo como antes, e que mesmo havendo chances de salvar o seu casamento e voltar a viver bem com seu marido, você acaba sentindo que o esgotamento emocional que você sente, que ele sente, será impedimento para que vocês possam ter uma boa relação. E tudo isso dificulta enxergar uma boa solução, mas ao longo dessa semana eu vou falar sobre tudo isso aqui com você. Agora eu quero que você entenda sobre um método que você precisa aplicar no seu casamento para restaurar e reconstruir uma relação com parceria, com diálogo, com companheirismo com esse marido que você tanto ama. Esse método que eu falei chama-se Casamento 5D e, como eu te disse lá na aula passada, ele tem 5 fases, 5 degraus que você precisa seguir passo a passo para restaurar seu casamento e evitar uma separação. E para funcionar, você deve aplicar um degrau por vez. Aplica primeiro o primeiro degrau, depois o segundo e assim por diante. E é esse método que pode salvar um casamento que está em crise ou até mesmo por um fio. O primeiro degrau do casamento 5D eu chamo de base. Nesse primeiro degrau você vai entender o sentido da vida a dois. Já pensou quantas coisas erradas que foram ensinadas para nós sobre o amor, sobre os homens, até mesmo sobre o que é ser mulher, sobre como agir diante das dificuldades dentro do casamento? Eu tenho absoluta certeza que corrigir essas informações erradas que nos foram passadas ou até mesmo impostas pela sociedade é o primeiro passo para a construção de um casamento sólido. Isso é o que eu chamo de base. Quando nós nos tornamos adultos, nós levamos conosco a base do que aprendemos na infância e na adolescência, ou seja, é enorme a chance de nós também e de nossos maridos copiarmos o casamento dos nossos pais.
Mesmo que nós tenhamos dito com toda força que nós faríamos muito diferente deles. Mesmo que o nosso marido tenha dito que iria fazer muito diferente dos seus pais. De repente nos pegamos copiando os modelos. Porque os modelos que nós vivemos lá na infância, eles ficam gravados muito forte em nós. E é por isso que é forte a tendência da gente copiar. Mas a excelente notícia é que é muito possível fazer diferente dos pais. É muito possível ter um casamento duradouro e feliz, mesmo que os nossos pais ou os pais do nosso marido não tenham tido a mesma felicidade. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como fazer diferente e aí acaba sobrando apenas a opção de copiar os pais e acabar tendo o resultado parecido ou idêntico ao que eles tiveram dentro do casamento deles. Mas aqui nessa semana a ideia é que os seus caminhos, que agora parecem nublados e escuros, eles vão sendo clareados. E você vai poder perceber, por exemplo, que entender mais sobre o amor, a paixão, entender onde começam as primeiras decepções dentro do casamento, entender por que a gente sente tantos medos e inseguranças é fundamental para começar a fazer o casamento dar certo. De novo, volto a dizer, isso é a base. Sem essa base bem construída, não tem como ter um casamento sólido que persista ao tempo. Então não adianta começar querendo mudar o marido, querendo se curar de algum erro. Esse caminho, ele vai ser percorrido mais à frente, mas não é o início da restauração do casamento em crise, por mais que as pessoas pensem que deva começar por aí. E não adianta tentar mudar essa ordem para ganhar tempo. É preciso começar pela base, pela compreensão do que é de fato as coisas básicas da vida a dois. Atualmente está muito confuso sobre qual o papel do homem, qual o papel da mulher dentro do relacionamento, e isso traz diversos desentendimentos na rotina do casal. Então, gente, não tem como fugir, é preciso sim aprender a lidar com as diferenças entre vocês e manter uma relação equilibrada, sem ficar muito pesada só para um ou só para outro. Aumentar o amor pelo parceiro, aprender a conviver em paz e já nesse primeiro degrau, aprender a lidar com cada uma das fases que todos os casamentos enfrentam. A paixão, a rotina, a chegada dos filhos, os erros de um e de outro, tudo isso para você poder construir a melhor base possível para o seu casamento, começar uma nova fase, porque apesar de todos os problemas, você escolheu amar e cuidar dessa família. E se você reparar, na natureza existem as mudanças de fase, e é só uma questão de saber lidar com as mudanças que vão acontecendo, sem perder o controle da situação, sem entrar em desespero. E só vai conseguir fazer isso muito bem feito quem tiver uma base sólida, quem tiver conhecimento, porque se sentirá firme, resistente para tomar decisões, para enfrentar os desafios que novas fases que são apresentadas dentro da relação vai acontecendo. Eu me lembro de uma turma de alunas que estava questionando muito o amor dos maridos por elas. Elas ficavam assim, será que o amor acabou? Será que eles não nos ajudam em casa porque não amam a vida em família? E eu na hora intervi com uma pergunta. Eu falei, vem cá, vocês estão falando muito sobre amor, mas o que é o amor, afinal de contas? De onde vêm essas primeiras experiências de amor suas e do seu marido? Como foi que você vivenciou o amor inicialmente na sua vida? E os seus maridos, eles puderam de fato amar? Eles realmente foram amados na medida necessária? E naquele momento eu estava ensinando para elas que antes de questionar algo, é preciso ir mais a fundo para conhecer esse algo. Se isso não acontece, caso contrário, as pessoas continuarão sem as respostas certas e os problemas não vão ser resolvidos, vão continuar cheios de conflitos e achando que o problema é a relação a dois, sendo que na verdade faltam os conhecimentos necessários para conseguir chegar às respostas corretas e se posicionar da forma correta dentro da relação. E acredite, é usando exatamente essa metodologia que eu consigo ajudar centenas de mulheres que passam pela experiência da traição e que não querem perder seu casamento. Eu construo com essas mulheres uma base forte para enfrentar os grandes problemas que todo casamento passa. Essas mulheres que hoje dão testemunho de um casamento restaurado, mesmo que estivessem em crise ou com um casamento por um fio, elas entenderam que não é preciso ter um homem parecidíssimo com elas, nem um homem perfeito. Elas aprenderam também que elas não precisavam ser perfeitas, mas entenderam que precisavam aprender mais
sobre o universo dos relacionamentos. Elas precisavam se curar de medos excessivos e principalmente precisavam aprender a se posicionar. E nada disso se faz sem conhecimento específico. Então a mulher que está verdadeiramente comprometida, ela adora chegar nesse ponto onde ela pode aprender a fortalecer a base do seu casamento e dentre tantos homens que ela poderia estar se relacionando, ela escolhe novamente o seu marido, evitando assim uma separação. Casamento deixa de ser para essa mulher que busca esse conhecimento através desse método um bicho de 7 cabeças. O degrau 2 do método Casamento 5D eu chamo de o seu degrau, porque essa etapa da jornada ela é dedicada totalmente a você, para te fazer perceber muitas coisas que às vezes nós tapamos os olhos e escolhemos não enxergar. Aqui, nesse ponto do método, eu quero te adiantar. Anota aí, segundo degrau, o seu degrau. É hora de você dizer para você mesma, eu preciso começar o meu processo de cura. Eu preciso olhar um pouco para mim. Porque verdade seja dita, assim como nós mulheres precisamos que o nosso marido esteja saudável, eles também precisam que nós, mulheres, estejamos saudáveis. E quando a gente é pequeno, os nossos pais ou cuidadores ou responsáveis pela nossa sobrevivência, eles são os responsáveis pelo nosso bem-estar. Mas depois que a gente cresce, nós precisamos assumir a responsabilidade por construir uma vida feliz com identidade e força. E sabe por onde começar? Pelos desbloqueios. Nós usamos muito isso na psicologia porque a gente sabe que um adulto carrega muito bloqueio vindo da infância carente ou dos excessos de proteção ou de desentendimentos dos adultos ao seu redor. Você não tem ideia da quantidade de mulher que conviveu em meio a casamentos frustrados e que lá na cabecinha delas, elas acham que não vão dar conta de fazer diferente de como a avó, a mamãe ou as tias fizeram. No fundo, elas querem um casamento feliz, mas existe um conflito interno porque elas não tiveram bons modelos para copiar. Então fica parecendo que não tem outra opção a não ser ter um casamento disfuncional ou um casamento que lá no fim das contas acaba chegando ao fim. E desenvolver um degrau só para a mulher se cuidar, para mim é fundamental. Na verdade, para mim é um motivo de muita alegria. Não daria para pensar a melhoria de um casamento sem antes pensar na cura das feridas que as esposas também carregam. Hoje eu sou muito grata por ter tido a coragem de me desbloquear e poder criar meus filhos e ajudar meu marido a criar o filho dele sem bloqueios ou evitando bloqueios. E pode ter certeza que se eu estivesse falando com ele, com o seu marido, eu traria a responsabilidade para ele também. Mas como eu não estou falando com ele, eu estou falando com você, então não dá para ficar focando no ele não fez, ele não faz, ele não falou, ele falou isso, ele não quer demonstrar, ele fez isso ou aquilo. Nós vamos focar em quem está consciente nesse momento, que é você. Porque senão a gente não encontra uma solução para nada, a gente fica só gastando tempo. Até porque, se encontrasse, você com certeza já teria, resolvido todos os problemas sozinha. Então anota isso aí. Se eu me curar, eu tenho chances de ajudar a curar quem está ao meu lado. Quem muda, muda o mundo ao redor. Porque ficar nessa só de apontar o dedo é muito fácil, só que não leva a lugar nenhum. Nesse momento aqui do seu degrau, eu quero que você me enxergue-se como mulher, sabe? Essa coisa de te resgatar como pessoa, de ser grande perante a vida. Nesse momento, cuidar de você por fora e por dentro, colocar a vida em ordem, deixar tudo nos eixos, se amar e se valorizar, se posicionar como uma mulher digna de respeito. Eu quero que você tenha em mente que nesse método cada degrau importa e você não pode pulá-los, ok? Nesse momento é importante você se concentrar em você, é o seu degrau. Se olhar no espelho e falar, eu sou uma mulher maravilhosa e realmente ser uma mulher que qualquer pessoa quer estar ao lado, que a sua luz irradie por onde você passar. Se cure, reveja suas bagagens, jogue fora aquilo que não te faz bem, se reinvente. Então, veja bem, lá no degrau 1, base sólida. Depois nós avançamos para o próximo degrau, onde você vai se conhecer como ninguém. Fazer um mergulho profundo na sua história, na sua alma, nas suas dores, nos seus traumas, bloqueios e resolver tudo isso, porque nesse degrau 100% do trabalho é feito olhando somente para você. Nesse degrau você vai olhar para você para saber exatamente o que você quer
o que você precisa, que situação que está agora acontecendo na sua vida e o que você precisa fazer para avançar. Você vai poder olhar para trás na sua vida e ver como foi a sua infância, como você foi criada. Será que faltou? O que faltou? O que passou? Qual foi? Como é a sua relação com seus pais? Mulher, você precisa se conhecer por dentro. Entender o que te faz sofrer, o que te faz ficar irritada, o que te faz ter ciúme. Por que você tem medo de perder excessivamente? Você vai poder então fazer esse mergulho e compreender por que às vezes você não tem vontade de ter relação sexual com o seu marido. Você vai poder entender onde foi que você perdeu o elo da sua autoconfiança e do seu brilho pessoal. Você já se perguntou como é que as coisas chegaram no ponto que estão? Por que você está tão perdida? Onde está seu amor próprio? Por onde começar a resolver os problemas do relacionamento? Como parar de repetir a história de mulheres do seu sistema familiar que não foram felizes no amor? Agora você tem a chance de atacar o problema na raiz, com autoconhecimento, porque quando ele é bem conduzido, a grande chave para você mudar de vez o seu casamento e transformá-lo é começando por você. Já o terceiro degrau do método Casamento 5D eu chamo de o degrau dele. Essa parte vocês costumam gostar bastante também, porque nessa parte da jornada você já está totalmente preparada consigo mesma para conseguir doar. Lembra que até aqui você cuidou da base sólida, você agora já está fortalecida e desbloqueada. Então, nesse passo, você vai começar a olhar para o seu parceiro e entender a visão que ele tem sobre o relacionamento, sobre o mundo. A questão aqui não é ver o outro, e sim enxergar o outro, saber os desejos, as expectativas dele. Você precisa conhecer mais o seu parceiro, saber o que deixa ele realmente feliz, realmente. Saber quais são realmente as dificuldades e os medos dele e ajudá-lo a superar para que ele seja um homem mais forte e feliz ao seu lado, porque ele sai ganhando, mas você também. E sem conhecer mais a fundo essa pessoa que está ao seu lado de verdade, você não vai conseguir ajudá-lo. Afinal, quais são os traumas que esse homem carrega? Quais bloqueios ele tem? Como é que está a relação dele com as fontes da vida dele, que são o papai e a mamãe? O que hoje ele consegue doar na relação? O que ele não consegue? O que ele precisa verdadeiramente receber de você para se tornar mais forte, melhor como pessoa? Sem conhecê-la a fundo, você não vai conseguir ajudar, porque você não vai ter respostas para essas perguntas fundamentais. Simples assim. Então, eu não estou querendo dizer que é só a mulher que precisa ter atitude para mudar o casamento que está em crise, não. Mas a mudança, ela tem que começar de algum lugar. As mudanças de atitude têm que começar de algum ponto. Costumo dizer que aquele que acorda primeiro salva do incêndio aqueles que ainda estão dormindo. Aquele que já tomou consciência de que algo precisa ser feito, precisa fazer. E ajudar o outro a acordar também para a crise que está acontecendo. Então, o grande diferencial do método que eu desenvolvi, que está ajudando centenas de mulheres a restaurarem seu casamento, ele propõe que as mudanças comecem em você, no seu novo posicionamento. E assim, você conseguir influenciar seu companheiro a mudar as atitudes dele também. Mas se as mudanças não começarem de lado nenhum, obviamente nada, absolutamente nada vai mudar para melhor. Se tiver que mudar é para pior, porque não existe mágica quando o assunto é casamento e família. Então, para resgatar a união, a alegria dentro do seu casamento, é preciso sim estar disposta a dar esse importante passo que é a doação. Lembrando aqui, para mim, que você é peça principal desse processo de transformação e você vai entender isso mais à frente. O quarto e penúltimo degrau eu chamo de o degrau da conexão. Nessa etapa, a vida 2 começa a mudar em relação a crenças, limitações, sexualidade, ciúmes, falta de diálogo, insegurança, porque até chegar aqui nós já teremos passado pela construção da base sólida, passado pelo seu desbloqueio, seu processo de cura e pela sua disposição em conhecer e ajudar o seu marido no processo de desbloqueio e cura dele. Já lá no quinto degrau nós falaremos sobre rotas, tá? Mas você vai ter clareza então, quando chegar lá, sobre onde você quer e precisa chegar. Mas para isso você precisa entender primeiro o rumo que essa relação está tomando atualmente. Então é nesse ponto, é muito importante que as mulheres percebam que existe uma grande incoerência entre o caminho que elas querem
que o relacionamento tome e para onde de fato ele está caminhando. Na maioria das vezes, elas descobrem que estão indo em direções opostas. Marisa, eu quero paz, mas eu estou tendo briga. Eu quero companheirismo, mas eu estou vivendo um casamento frio. Eu sonhei com um relacionamento duradouro, mas nós estamos com uma crise tão feia que eu nem sei se terá solução. Eu sonhei em dar aos meus filhos uma família estruturada e hoje eu me pego correndo o risco de um divórcio. E esses medos, eles são reais. Os casais de fato estão correndo o risco de não conseguirem fazer dar certo se não agirem rápido. E essas dificuldades não começaram agora. Isso vem lá de trás. Quando nós olhamos para trás, para a nossa família, pais e até mesmo avós, sistema familiar como um todo, nós percebemos que muitos casamentos não puderam dar certo, por razões diversas. Muitas mulheres e muitos homens, eles sofreram por amor, e olha que a gente não sabe nem 10% do que de fato aconteceu na vida amorosa da nossa mãe, avós, bisavós, quantas dores essas mulheres carregam ou carregaram. E pode parecer que isso não tenha nada a ver com as dificuldades que hoje nós estamos passando em nossos relacionamentos. Mas eu tô aqui para te ensinar algo muito importante. A vida amorosa de homens e mulheres do nosso sistema familiar interfere sim, e muito, na forma como a gente está se relacionando hoje, nas escolhas que nós estamos tomando, no rumo que nós estamos dando para a nossa vida amorosa. Dá só uma olhada na história da minha aluna Heloísa, casada com Isael. Ele cometeu um erro grave dentro do casamento e a Heloísa, ao invés de desistir do casamento, ela se inscreveu em um evento como esse que você está participando. Ela deu um passo a mais, aprendeu o método do casamento 5D e olha o que aconteceu no casamento deles. Estava num momento da minha vida que eu precisava muito de uma luz. Foi muito complicado, foi muito difícil. E aconteceu muita coisa, a gente não se entendia, muita briga por motivo bobo e aquela exigência de ambos os lados, como ele também já tinha sofrido muito na vida dele com mulher. E eu também, então aquela exigência da perfeição dos dois lados, né? Se lascamos. Ele acabou que de tanta briga, de tanta coisa, eu acabei descobrindo uma traição. As mesmas coisas boas que chegaram as coisas ruins também. A gente começou a ter muito embate. A minha criação com a dela e o que eu vivia, e a minha insegurança também, que eu sempre fui muito inseguro. E eu brigava, aquela briga assim de derrubar a casa aqui e tal, assim, de discutir e tal, aquela briga assim com muito desgaste, com muito rancor. E depois, quando acabava aquela briga, você não sabia nem o porquê que brigou, não tinha um motivo assim, vocês brigavam porque... Eu nem lembro mais por que a gente brigava. Isso foi meio desmotivando. Eu não sei se é a palavra certa, mas isso foi um pouco desgastando a gente, a ponto que a gente tá tudo bem, tava tudo beleza, e eu comecei a trair. Aí veio a traição. Eu descobri, né? E ele assumiu. Aí eu falei, pronto, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não quero terminar. Eu não quero terminar com ele. O que eu faço com esse sentimento que tá aqui? O que eu faço com isso aqui? Aí, no dia que eu descobri, mandei ele embora de casa. Aquela coisa, né, explosiva. Vai embora. Some daqui, pega suas roupas, eu não quero ver nem seu rastro, né? E foi a pior semana da minha vida. E um detalhe, eu não tinha... nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Ela é uma mulher excepcional. Ela é uma mulher excepcional. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando ela descobriu a traição, ela me botou pra fora. Ela pediu pra eu ir embora, não queria saber, que nunca mais, tal. Catou as minhas coisas aqui, fez eu ir embora. Eu fui embora um lixo, me sentindo o menor ser do mundo. Eu fui embora me sentindo um lixo. A verdade é essa. E nesses 2 dias que a gente ficou separado, eu tava na casa da minha mãe. O meu mundo tava cinza, tava tudo... Nossa, bem pesado mesmo. No meio disso tudo, lá no meu serviço, e aí a Thaís falou, não, que a minha psicóloga é isso, é aquilo, e eu comentando com ela alguma coisinha, né, assim, da vida, e outra assim, Heloísa, você tinha que falar com a minha psicóloga, você tinha que ver isso. Ela falava desse 5D, eu falei, mas que D que é esse, né, que negócio de D que é esse? Eu quero esse D também, é 5, é um tanto de D, me dá tudo, e isso, deixa eu ver, eu quero mudar a minha vida, né.
Você não tem noção a caminhada que a gente fez até aqui, o tanto que foi difícil para reconstruir, até que ela te conhece e você caiu muito bem. Você caiu como uma luva. Você veio enviada de Deus mesmo. E aí, de verdade, eu falo sem dúvida. E aí, quando você aparece e ela empolgadíssima com as aulas e com aquela coisa e tudo, não é que você está esforçando para aquilo fazer sentido. Não, não é isso aí. Aquilo vem te dar um tapa na cara, aquilo vem e te sacode. O que eu sinto de verdade é que a Heloísa, ela me perdoou. Ela me perdoou com uma capacidade, é um ser assim que não tem lógica. Como ela é demais. Então assim, ela me perdoando, ela me trazendo isso e eu olhando essa situação toda, isso me fez ser uma pessoa diferente. Eu sou duas pessoas, uma até o dia do acontecido, da descoberta da traição, e outro Israel daquele dia até agora. E sem brincadeira, dores que eu tinha dentro de mim, em uma aula, 2 aulas, foi como tirar com a mão. Tô firme, graças a Deus, nenhum daqueles planos mais me passam pela cabeça. Né? Você salvou o meu casamento, né? Você salvou o meu casamento. É lindo demais, né? Essa superação. Percebe que a Heloísa, ela tinha todos os motivos do mundo para desistir do casamento dela. Mas mesmo assim, ela resolveu lutar para salvá-lo. E o que eu posso te afirmar é que a Heloísa, ela foi a principal responsável por salvar e restaurar o casamento dela. E ela não se arrepende de nada, obviamente. Se ela não tivesse dado o primeiro passo, o que teria acontecido com o casamento dela? Provavelmente uma separação. E ela, inclusive, ganhou até bebezinho depois desse processo de restauração. Ela engravidou e hoje eles estão com a família aumentada. Olha se isso não é motivo de muita alegria. E quer mais, eu preciso te dizer que a vida amorosa dos homens e mulheres do sistema familiar do seu parceiro também influencia na forma como ele vai se relacionar dentro do casamento. Aqui a gente vai separar então as meninas das mulheres, porque nessa hora as meninas se desesperam. Elas desligam o vídeo porque acham que não tem mais solução, porque se ela veio de um sistema familiar todo bagunçado e o marido pior ainda, daí elas acham que não tem mais o que fazer. Mas as mulheres ficam, nem que seja para ver onde isso tudo vai dar. E no final elas sentem vontade de saber mais e aprender e mudar a sua própria história, porque percebem que já estão, de uma certa forma, correndo o risco de repetir as histórias das mulheres do seu passado. Então agora um caminho diferente é necessário. E eu já te adianto, querer negar essa informação não vai ajudar ninguém. Então nesse ponto, você vai ter que fazer a sua escolha sobre olhar para o seu passado, fazer um pouquinho diferente ou simplesmente deixar as coisas se repetirem. E o último degrau do método que eu desenvolvi, que está ajudando centenas de alunas a salvarem seus casamentos que já estavam por um fio, eu chamo de o degrau dos filhos e dos propósitos do futuro do casal. Nesse degrau do método Casamento 5D é o momento para mergulhar nas questões relacionadas aos filhos, enteados e todos os assuntos que giram em torno desse tema, tais como abortos que possam ter acontecido na sua vida antes do seu casamento, abortos que você e seu marido tiveram, questões de infertilidade que afligem o casal, dificuldades que um ou outro tenha quando o assunto é filho, o papel do pai, o papel da mãe na educação dos filhos pequenos, adolescentes ou adultos. E além desses temas, ao chegar nessa etapa do método, que é o 5º e último degrau, com certeza você e sua vida já passaram por grandes mudanças. Algumas que você estava preparada e outras que você não esperava. Mas quando você olha para trás, e eu quero que você faça isso, você vai ver com clareza o caminho que você percorreu, passo a passo, degrau por degrau, sessão por sessão que nós teremos tido juntas. A exposição aqui, ela é essencial, se abrir. Eu sei que não é fácil, mas é para isso que eu estou aqui te guiando. Ao final de tudo, dentro desse método, ao final dos 5 degraus, você vai ter enxergado o propósito da vida a 2 e como isso influencia na família, como interfere nos filhos e na casa harmoniosa. Aqui vocês vão definir juntos os projetos e o futuro de vocês enquanto casal.
O fato de vocês andarem lado a lado para construírem algo que pertence aos dois vai unir vocês de uma forma que nunca você poderia ter imaginado. E não é só o propósito financeiro, de conquistas materiais, claro que isso também é importante, mas vai muito além disso. Tem a ver com o propósito de viverem juntos, de decidirem o caminho que querem trilhar juntos. Vocês vão se sentir muito mais conectados e o companheirismo e a amizade nesse passo vai ajudar vocês a conquistarem metas, que vocês traçarem juntos para vocês enquanto casal ao longo dos anos. O casamento 5D, ele é milimetricamente pensado para quem quer salvar o casamento e evitar uma separação. É um trabalho extremamente sério, conduzido com o propósito claro de mostrar para as mulheres o que elas podem fazer para restaurarem seus casamentos, mesmo que esteja por um fio. Com esse método desenvolvido e conduzido por mim, você poderá conseguir resolver os problemas do seu casamento, principalmente problemas como desgaste na relação, marido que acabou ficando muito distante, traição, brigas, falta de confiança, problemas nas relações, na intimidade sexual do casal. Porque com esse método você vai poder construir um lar melhor para os seus filhos e também para você enquanto mulher, aprendendo a se posicionar, em especial nas situações mais difíceis que todos os casamentos, uma hora ou outra, acabam enfrentando. E durante a aplicação do método, você vai aprender a lidar com questões práticas na vida a dois, referente a filhos, como lidar com familiares do marido, com seus próprios familiares, como restabelecer o diálogo, lidar com traições, tudo que vai trazer ainda mais força para a sua vida conjugal. Toda semana eu recebo uma mensagem de mulheres nas minhas redes sociais perguntando: Marisa, qual é o pulo do gato na restauração do casamento que está em crise? E eu afirmo categoricamente, é aplicar os 5 degraus do casamento 5D no seu casamento. E é exatamente isso que eu explico em detalhes no meu programa Casamento 5D, que é uma mentoria online, onde você vai ter o meu acompanhamento de perto para aplicar o que foi ensinado nessa aula. Se você quiser saber mais e participar da próxima turma, fica ligada que mais pra frente eu vou te falar mais sobre ele, ainda dentro desse evento que você está participando essa semana, tá bem? Mas não se preocupa com ele nesse momento. Para você entender ainda mais tudo o que eu tô te falando nesse evento aqui, na próxima aula que sai na sexta-feira agora, às 8 horas da manhã, eu vou abrir a caixa preta e te dar uma amostra na prática de como aplicar a metodologia do casamento 5D. Nela, eu também vou te falar sobre algumas barreiras e obstáculos que você pode acabar enfrentando ao aplicar a metodologia 5D. Uma vez que você sabe quais são esses obstáculos, fica muito mais fácil o processo de restauração do seu casamento e da sua família. E ele acaba acontecendo muito mais rápido. Logo abaixo desse vídeo, assim como na aula 1, eu deixei um material de apoio e também um exercício para te auxiliar a colocar em prática tudo o que eu venho ensinando ao longo dessa imersão. Para baixar o material é muito fácil, é só você clicar no botão logo abaixo desse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário também sobre a aula 2 lá na nossa comunidade fechada no Facebook. Seu comentário é muito importante para eu saber que, de alguma forma, eu estou conseguindo te ajudar na restauração do seu casamento e da sua família. Então, é isso aí. Vai lá na comunidade, deixe o seu comentário. Eu te espero na sexta-feira, às 8 horas, quando sai a próxima aula. A aula 3, que é a aula mais importante de todas. Então não perde, se organiza, coloque aí o seu alarme para ficar atenta a assistir essa aula tão importante que eu preparei para você. Um beijo e até lá!